A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, Pedro, quando viu Jesus sendo preso, tratou de salvar a pelezinha dele, tá? Muita gente age dessa forma dentro da própria família. Você já deve ter lido em Provérbios que todo mundo é amigo daquele que dá presente. Quem já leu isso? Muitos são os amigos do que dá presente. Ou seja, todo mundo é amigo de quem tem, quem pode e quem é. Eu quero ver esse amigo quando o sujeito está lá na lama, quando ele está lá na doença, quando ele está em cima de um leito. Aí eu quero, cadê o amigo? Cadê o amigo? Aos 28 anos de idade, eu passei 1 ano em cima de uma cama. 1 ano. Você quer saber quantas amigas eu tive para me visitar? Não lembro. Nenhuma. Mas todo mundo me amava. Meu irmão, amigo é Jesus que morreu por você. Igreja, desperta, irmãos. Tem cristão que não leva a palavra de Deus a sério, está dentro da igreja e não atenta para a palavra, irmãos. O coração é enganoso, meu irmão. O coração é enganoso. Hoje você está amando Jesus. Se você não guardar seu coração, amanhã você esfriou com ele. Esse amanhã pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Igreja, é coisa séria, irmãos. E cada dia que passa vai se aproximando daquele dia. Ninguém volta atrás. A vida espiritual tem que estar acima de tudo. Voltando para a visita, vamos lá no Pedro. Lucas capítulo 22. Então vamos lá. Versículo 57. Quem vai ler comigo em voz alta? Porém ele negou dizendo: mulher, não o conheço. Como é que pode dizer Pedro dizer que não o conhece? Como é que Pedro pode dizer que não conhece? Mulher, eu não conheço. Caramba, todo o povo das cidades da Judéia, daqueles desertos por onde Jesus passou com a multidão atrás de Jesus. Lá está o Pedro do lado de Jesus. Pedro está do lado de Jesus. Pena que não tinha celular para filmar, né? Não, se tivesse o celular, ela ia dizer: vem cá. Vem cá. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Você não estava ao lado dele, não? Não, porque hoje, meu irmão, não adianta você querer esconder alguma coisa. Quando você menos pensa, você está filmado. Eu não o conheço. Irmãos, o Pedro nega conscientemente por medo de ser preso. Ninguém quer ser prejudicado. Vamos lá, meu irmão. Se a empresa que você trabalha tem uma direção que odeia crente, odeia evangélico, como é que você age lá dentro? Muita gente que é de Jesus, irmãos, nega Jesus. Nega para não ser prejudicado, aspas. Uma jovem chegou para mim e disse: pastora, a senhora sabe que eu sou recepcionista e agora a diretoria mudou e chegou um diretor que odeia crente, odeia evangélico. E ele está pegando no meu pé direto. Ele sabe que eu sou de Jesus. E aí passaram-se os dias e ela disse: pastor, não estou aguentando, vou pedir demissão. E eu falei: por quê? Foi Deus que te colocou lá. E ela disse: está direto. Como me persegue. E ela disse: sabe o que ele fez agora? Olha aqui, fulano. Se ligar fulano assim, 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 você diga que eu não estou. Aí ela disse: doutor, eu não minto. Eu não vou mentir. Então eu não vou poder ficar com você. Doutor, eu não vou mentir. Tá bom, depois a gente conversa. E ela disse: pastor, eu estou querendo pedir demissão. Eu falei: não, deixa eu te mandar embora. Fica na presença de Deus, porque se essa porta se fecha, Jesus tem uma melhor para te abrir. E aí? E ele mandou ela embora. Ela não ficou um dia desempregada. Um concorrente dele, no dia seguinte, já estava contratando ela. Enganoso é o coração, meu irmão.
Enganoso é o coração e perverso. O coração de Pedro está sendo tão perverso com ele que ele não está percebendo. O coração dele está perverso, está com medo, ele está com medo de ser preso. Ele está negando o Senhor da sua vida. Ele está negando o Salvador. Ele está negando o seu amigo. Jesus, quando ia orar, levava Pedro. Quando ia ressuscitar alguém, levava Pedro. Ele está negando o seu amigo. O amigo que vem do céu, que tem todo o poder, mas que como um simples homem está se entregando. Só prenderam Jesus porque ele se entregou. Ninguém podia tocar em Jesus. Mas o coração do Pedro está totalmente tomado pelo engano. Pedro está tão no natural, que ele está agindo como o pior pecador. Eu não conheço esse jeito. Para. Nunca vi esse homem. Pedro já ouviu Jesus falar de céu e inferno. Pedro já ouviu Jesus falar da eternidade. Pedro já contemplou o poder de Deus em ação. E aí continua. Versículo 59. Vamos juntos? E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda falando, cantou o galo. Lembra que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, esta madrugada, estou parafraseando, ô Pedro, o galo vai cantar essa madrugada. Antes que ele cante a terceira vez, você já terá me negado. Você vai me negar. Eu, Senhor. Versículo 61. Quem vai no 61? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje. Você pode imaginar a cena? Então vamos lá. A multidão quer ver Jesus morto. A multidão quer ver Jesus preso. Jesus está sendo preso. Ali tem uma fogueira no pátio, era uma noite fria. Historicamente se sabe disso. E os pecadores estão em volta da fogueira para se esquentar. O Pedro vai quietinho e senta no meio deles, no meio de todos os pecadores. Todo mundo que era contra Jesus. O Pedro senta bem no meio deles. Tem cristão que gosta, irmãos, de estar no meio dos pecadores. Por quê? Para não ser criticado. E aí Jesus está sendo preso, está sendo levado. E aí Jesus está andando e o Pedro está lá negando. Jesus está sendo levado e Pedro está negando. E Jesus está sendo levado e Pedro está negando. Quando Pedro nega a terceira vez, antes de negar a terceira vez, o galo canta. Aí Jesus se vira sendo preso e olha para o Pedro. Meu irmão, acabou. Aquele olhar arrebentou com o coração do Pedro. Tinha como ele negar que Jesus havia falado ao coração dele: você vai me negar, Pedro. Pedro, você vai me negar. Pedro, você vai me negar. Eu acredito, irmãos, que se todas as pessoas que se sentaram num banco de igreja e disseram a Jesus que o amavam, numa poltrona como essa, num banquinho de madeira, numa cadeirinha humilde, numa igrejinha no interior, se todas as pessoas que aceitaram Jesus um dia estivessem hoje firmes com Jesus, as igrejas não caberiam. Muitos estão pelo mundo negando a Jesus, negando com os seus sentimentos. Por quê? Com medo. Não querem ser criticados pelo mundo, não querem ser perseguidos, não querem sofrer zombaria. A menina aqui que disse: pastor, quando a turma na faculdade reúne, nem fala com aquela lá, é crente. Ó, não bota o nome da fulana não, é crente. E ela disse: eu me alegro com isso. E eu sinto compaixão, porque eu estou salva. E Pedro dá só um olhar. Jesus dá só um olhar para o Pedro. E agora? Aí você vai ver o resultado do olhar de Jesus para o Pedro. Você pode ler o versículo 62? É impossível, irmãos, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus ser feliz sem Jesus. Ele é a razão do nosso respirar.
Ele é a razão da nossa vida. Estamos vivos porque Jesus existe. Você sabe disso. A comida que chega à mesa. Eu acho interessante que às vezes a gente vai evangelizar e o pecador diz: para que eu preciso desse Jesus? Tenho dinheiro no meu bolso, tenho um bom emprego. Alguns dizem: tenho o meu negócio, sou dono do meu nariz. Para que eu preciso desse Jesus? Para que eu preciso desse Jesus? Aí você para, pensa e lembra de Deus com a sua palavra, criando, por exemplo, os produtos da terra. Deus mandando que as sementes existissem, que produzissem frutos e que se multiplicassem novas sementes. Aí brotam os cereais, aí brotam as frutíferas, aí brotam as leguminosas, aí vão brotando da terra todo o produto que chega à nossa mesa. Por quê? Porque a palavra de Deus criou. Aí o verbo se fez carne e veio ao mundo. E a humanidade rejeita Jesus. E quando eu vejo alguém rejeitar dessa forma, para que eu preciso de Jesus? Eu mesma, pessoalmente, evangelizando, já ouvi essas palavras. Para que eu preciso de Jesus? O cidadão estava varrendo a calçada da casa dele. E lá fui eu: senhor, boa tarde, tudo bem com o senhor? Pois não, senhora, o que a senhora deseja? Eu queria falar de Jesus com o senhor. O quê? Não é aquele tal que dizem da Bíblia que foi o Filho de Deus, que mataram? Se ele aparecer, quem mata agora sou eu. Aí ele disse: para que eu preciso desse Jesus? Eu não preciso desse Jesus. Está vendo essa casa aqui? Comprei com meu dinheiro. Sou dono do meu negócio. Para que eu preciso? Achicalhando comigo. Para que eu preciso desse Jesus? Eu deixei ele falar à vontade. E ele me olhava de cima e embaixo com um olhar de desprezo, tipo pobre infeliz crente. E quando ele terminou, eu disse para ele: o senhor não precisa de Jesus aqui, mas na eternidade o senhor vai precisar dele. Ninguém entra no céu sem ele. Pá! Deu um berro lá e eu saí. Essa cena está registrada, porque Deus não precisa de celular, Deus não precisa de câmera, Deus não precisa de fotografia, Ele não precisa de uma filmagem para registrar o que acontece 24 horas na tua vida e na minha vida. Ele sabe tudo o que se passa. Abre no Salmo 139. Como Davi foi feliz no seu entendimento. Salmo 139. Vamos fazer a leitura responsiva, irmãos? O que diz o título? A onipresença e a onisciência de Deus. Salmo de Davi. Senhor, tu me sondaste e me conheces. E o meu levantar. Ele entende o pensamento de longe. Às vezes nós estamos tão distraídos, né, irmãos? E os nossos pensamentos estão falando alto diante de Deus. E de longe. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra.
Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo. Quando nem... Dá uma paradinha. Eu acho isso aqui demais, irmãos. Eu acho isso aqui demais. Sabe por quê? A gente pensa que nossa mente é tão pequena, tão limitada, né? Ou melhor, nossa forma de pensar. Você sabe que muitas mães hoje, muitos pais, não é? Começam a anotar tudo numa agendinha, o diário do meu bebê. Então ali vai tudo, né? A gestação, tudo desenrolar, tudo, né? A consulta médica, a ultrassonografia, vai. Aí nasce o bebê e começa o histórico dele, né? E a gente pensa que só papai e mamãe faz isso. Nós vemos aqui que antes que a gente fosse formado, nós já tínhamos um diário no céu registrando a nossa vida. Por que o cristão não desperta para dar mais atenção a Deus, irmãos? Por que o cristão não atenta mais? Por que o cristão não vigia mais? Por que o cristão não guarda no coração, sobretudo, os grandes alertas de Jesus? Jesus disse para Pedro: Simão, o galo, antes que o galo cante a terceira vez, você vai ter me negado. Pedro podia naquela hora ter dito: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque o ser humano é muito fraco, é muito falho, me ajuda, Senhor. Não quero te negar, Jesus me ajuda. Não, Senhor, eu estou pronto. Alguém já leu isso? Pedro certamente bateu no peito orgulhosamente. Tem gente que diz: sou cabeça feita. Sou cabeça feita. Pedro, antes que o galo cante a terceira vez, você já vai me ter negado. É assim que muita gente, irmão, se afasta de Jesus. Muita gente nega o seu casamento com os problemas que tem de gente, né? Antigamente tirava a aliança do dedo e bota no bolso. Hoje já nem fazem isso porque já não usam, né? Muitos já não se importam com isso. Muitos negam a própria família. Infelizmente, irmãos, muita gente se perde estando dentro da igreja. Salomão se perdeu na velhice, lamentavelmente. O Salomão fez uma declaração que todo cristão deveria prestar atenção nessa declaração que ele fez. Porque ele chega um momento da sua vida que ele reflete. Foi o homem mais sábio do seu tempo. Ele diz: eu quase cheguei à ruína total e eu estava dentro da congregação. Eu não dei ouvidos a quem me ensinava. Nós temos 66 livros aqui, irmãos, que nos ensinam todos os dias da nossa vida. Tudo que precisamos em qualquer área da nossa vida está na Bíblia Sagrada e Deus fala conosco. Deixa eu só compartilhar essa parte do Salomão. Ainda mais duas partezinhas e nós vamos encerrar. Abre em Provérbios, capítulo 5. Você lê comigo, bastam 2 versículos, o 13 e o 14. Só o 13 e o 14. Quem lê comigo o versículo 13? E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Pedro quase perdeu diante do próprio Senhor Jesus, irmãos. Quando a pessoa não reconhece Jesus presente na simplicidade da igreja, no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho. É preciso lembrar e termos vivas as palavras de Jesus dentro de nós. Jesus dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus diz: olha, eu entrei na tua vida para ficar para toda a vida, eternamente. Eu nunca vou te deixar. Agora não se engane, irmãos, porque quem abandona a palavra abandona Jesus. E quem abandona Jesus, Jesus diz que o salário do pecado é a morte. Então Salomão disse: eu quase me encontrei, me achei na ruína total, no meio da congregação. Eu estava no meio da congregação, eu quase fui à ruína completa. Aí ele explica por quê. Por quê? Porque eu não dei ouvidos a quem estava me ensinando. Sabe, irmãos, essa cena acontece muito nas igrejas. Eu vejo isso à vontade nos meus próprios olhos.
Às vezes dizemos assim, irmão, vamos abrir a Bíblia no livro tal, no capítulo tal. Aí o obreiro vai estender a Bíblia para quem não tem. Não, já conheço. Eu acho interessante, como eu digo sempre, né? Se a palavra é o pão, o alimento do nosso espírito, não importa, meu irmão, se não é novidade. Vamos comer. Você, em sua casa, você come a sua comida, você sabe a comida que você está comendo. Agora, já pensou, a mesa está posta, você diz, não vou comer que eu já conheço a comida. Por que você olha no espelho se todo dia tem a mesma cara? Não é interessante? Irmãos, é um erro grave de pessoas, e hoje tem muito isso. A nossa sociedade nos nossos dias tem isso. Não, capacidade racional, para com isso. Eu sou uma pessoa inteligente, é igual ficar lendo a mesma coisa 2, 3, 5 vezes. Para, meu irmão. A Bíblia Sagrada não é um livro didático, a Bíblia Sagrada não é um livro de consulta. A Bíblia Sagrada é Deus falando. É Deus falando. Meu irmão, não cansa, não enjoa, não para. Às vezes é aquele salmo, aquele versículo que um dia te tirou do sufoco, que te tirou da angústia, que te livrou de uma desgraça. É lá que Deus quer falar contigo de novo. Eu acho engraçado que o pecador, o macumbeiro, tem o Salmo 91 aberto lá na... E o cristão que pode desfrutar, muitas vezes não tem a palavra no coração. Não, eu já conheço. A única arma com a qual Satanás não aguenta um confronto é a palavra. Mas não é versículo recitado na boca, é a vida com Jesus. Porque se Jesus está em você, a luz do céu está contigo. Vou dar um último alerta neste culto. E esse alerta não é meu, é do Espírito Santo. Sabe usando quem? O apóstolo Pedro. Depois do Pentecostes, abra na carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem lê comigo o versículo 8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Está vendo, irmão? Você é tentado? Todo mundo é. Vem pressões em cima de você? Vem todo cristão. Você está passando por luta? Todo cristão passa. Agora a ordem de Jesus é: resista, mas resista na fé. Como é que a fé vem? Pela palavra. Então, meu irmão, o cristão que não dá atenção à palavra, literalmente, ele fica vulnerável às ações de Satanás. Como Pedro ficou antes do Pentecostes. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, tinha os momentos de fraqueza e dos medos que todo mundo tem. Depois do Pentecostes, olha o caráter do Pedro, olha a postura do Pedro, olha a estrutura do Pedro. Pedro está preso, está pouco se importando. Ele está lá dormindo. 16 soldados guardando, ele está lá dormindo. Estou pouco me importando, Jesus está comigo, estou salvo. Sei que Deus vai fazer alguma coisa, e se Ele não fizer, eu estou com Ele. Ai, pastor, é misericórdia. Irmãos, o problema do cristão é esse. É que tudo é para a terra, tudo é material, e a vida espiritual, meu irmão, está indo lá para o fundo, para a fraqueza, está indo lá chafurdado lá, o diabo engolindo. É pressão daqui, é pressão dali. Irmãos, a salvação é o bem mais precioso que nós temos. E só conservamos a salvação se nós estivermos na palavra com Jesus vivo dentro de nós. Eu paro por aqui para te dizer ainda, o diabo existe, meu irmão. O diabo existe. Olha, não subestime, ele é sagaz. Olha que Satanás sabe muito bem elaborar um plano estratégico de acordo com a tua capacidade, meu irmão. Nunca se ache acima da capacidade que não precise da simplicidade de Jesus. Meu irmão, vá diante da Bíblia, medita. Participe de estudo da palavra de Deus.
Ora a Deus, faz o que Jesus mandou. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: quando você orar, fale isso, 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 e diga: Senhor, me livra do mal. Não me induzas à tentação. Jesus disse: faça isso, pede. Ou seja, nunca se sinta acima que não precise de pedir essa ajuda e esse socorro. Seja humilde de coração, para dizer: Senhor, sozinha eu não sou capaz, me ajuda. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.